Olá, boa noite, seja bem-vinda, Josiane. Que legal ter você aqui conosco. Deixa eu adicionar aqui. Esperar. Josiane, está me escutando bem? Pois você dá um ok aí. Louise. Oi, tá me ouvindo? Eu sim, estou te ouvindo, mas está travado o vídeo. Não sei o que houve. Espera, eu vou sair e volto de novo, peraí. Tá. Olá, Miriam, seja bem-vinda. Estamos aqui tentando conectar a Louise. Ai, obrigada, Josiane. O áudio está bom. Agora sim. Foi. Oi. Esse meu celular aqui. Boa noite. Louise. Eu aqui. Vamos ver se vai. O áudio da Louise está bem, Josiane? Você pode dizer? Estão me ouvindo? Boa noite. Boa noite aqui na Espanha, né? No Brasil é boa tarde. Boa tarde. Josiane, que bom te ter aí. Tá com saudade. Quando você vem aqui visitar a gente. Beatriz também, sim, está bem, os dois áudios. Então, sejam bem-vindos aqui a mais uma live, né, da Escola do Lar. A Escola do Lar é um perfil que é composto de mães adventistas que decidiram aí seguir, né, as orientações que estão neste livro aqui, o livro Educação, de Ellen White, que trata da verdadeira educação. E hoje, eu e Louise vamos estar apresentando o capítulo Biografias Bíblicas, né? É o capítulo 16. Já temos aí 16 lives gravadas e estamos nesse capítulo. Quer falar alguma coisa, Louise? Se apresentar? Boa noite, boa tarde. Sim, eu sou Luíse, né? Para quem não me conhece, do perfil Educando para a Eternidade. E estou aqui muito feliz de estar compartilhando essa live com a Sheila, que a última tive um acidente aqui em casa, não pude fazer com ela. Mas hoje, graças a Deus, deu tudo certo e esse capítulo é maravilhoso que vamos estudar. E mais um capítulo de muito aprendizado para todos nós, né? Primeiramente para nós, né, Louise? Exatamente. Quando estudamos, eu estudei o livro, aí eu volto a estudar o capítulo, parece que eu não tinha lido esse capítulo. Quantas coisas maravilhosas, né, nós aprendemos. Então, para dar início à nossa live, vamos então fazer uma oração? Você pode orar, Louise? Sim. Santo, 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 Eterno Pai Todo-Poderoso, peço, Pai, que venha estar conosco nesse momento, na live que vamos fazer. E nós possamos falar palavras somente que venham de Ti, envie Teu Santo Espírito, Senhor, para dar-nos sabedoria, e dê sabedoria também, Senhor, para cada um que está aqui presente. Amém. Que possamos aplicar a verdadeira educação em nossas vidas, em nome do Teu Filho amado. Amém. Amém. Beatriz, seja bem-vinda. Está dando um pouquinho de eco. Eu estou me ouvindo. O que podemos fazer? Acho que você tem que baixar. Sim, dá para ouvir? Deixa eu baixar um pouco aqui o meu áudio. Peraí. Melhorou? Dá para ouvir? Falando Não, sem... tá muito baixinho você. Agora? Não. Agora dá para me ouvir? Eu tô te ouvindo bem baixinho. Dá para me ouvir, mas eu já não estou me ouvindo com eco. As pessoas que estão assistindo a live, se puder confirmar, por favor, se dá para escutar. Muito baixo, Louise. Mas... Oi? Alguém aí?
Pode ser que fosse pelo meu áudio também. Eu abaixei o meu áudio. A Tenta Débora, colocar o seu Miriam, fone. Beatriz, Josiane, por favor, pode dizer Aqui tá se... bom, ela falou. Então, Então, é o teu áudio, Sheila. perfeito agora. É, eu estava muito alto, por isso que estava dando eco. É, Bem, então vamos começar, né? Que o vamos. estudo. Nós temos aqui Então, você vai falar? nós temos aqui o capítulo, né, de biografia bíblica, como a Sheila disse. Vamos estar estudando a biografia de grandes homens da Bíblia, né? Vamos estar estudando Jacó, Levi, Caleb, Josué, Elias, Davi, Salomão, Jó, Jonatas e João Batista. É um time de peso aí, né? Sim. E se a gente for pensar, né, biografias bíblicas, o que seria uma biografia, né? Eu pesquisei aqui, o dicionário diz que biografia é a descrição da vida de alguém, a obra que faz a narração das fases da vida de uma pessoa. E se pegamos lá no grego, né, bio exprime o quê? A noção de vida, e grafia exprime a noção de escrita, o registro, né, estudo. Então, vamos pensar, né? Hoje em dia, como são feitas, né, as biografias atuais, né? Geralmente se fazem biografias de celebridades, né, de famosos. Mas essas biografias colocam o que nessas biografias, Luísa? Somente a parte boa, né? Da vida das Ninguém fez pessoas. nada de errado, né? Sim, Todo mundo é brilhante, todo mundo nasceu brilhante e morre brilhante. sim. Mas nas biografias da Bíblia é bem diferente. Então, aqui nesse primeiro parágrafo, dá uma noção geral do que vai ser esse capítulo. Então, diz aqui: para fins educativos, nenhuma parte da Bíblia é de maior valor do que as suas biografias. Essas diferem de todas as outras, visto serem absolutamente fiéis. É impossível a qualquer espírito finito interpretar corretamente em tudo os feitos de outrem. Ou seja, elas são fiéis. Ninguém, a não ser aquele que lê o coração, pode divisar a fonte secreta dos intuitos do coração. Pode, com verdade absoluta, delinear o caráter e pode dar uma descrição fiel de uma vida humana. Ou seja, essas biografias, elas estão ali para que nós nos identifiquemos com elas, né? Porque foram homens, foram mulheres que tiveram os seus altos e baixos, né? Não foram pessoas perfeitas. Mas dentro dessa imperfeição, Deus trabalhou na vida deles, né? Principalmente desses personagens, né, que vamos trabalhar aqui, os quais a Luísa já falou. Então, nenhuma verdade a Bíblia ensina mais claramente do que aquela segundo qual o que fazemos é o resultado do que somos. Em grande parte, as experiências da vida são frutos de nossos próprios pensamentos e ações. Então, aqui se resume o que é uma biografia na Bíblia, né? É um registro fiel do caráter daquelas pessoas que viveram, né, nos tempos bíblicos. Sim, e nós podemos, né, trazer isso daí para a prática, porque nós lendo essas biografias nos dá uma grande força, né? Porque mostra como eles caíram, né? Todos eles caíram e como eles foram reerguidos pelo poder de Deus. Sim. E nós podemos utilizar muito essa biografia na educação dos nossos filhos. Eu gosto muito aqui em casa de estar utilizando. Hoje mesmo nós estamos falando sobre os filhos de Eli, né? A desobediência dos filhos de Eli. E meus filhos ficam muito impactados. Uhum. Então, nós temos muitos livros, né, de historinhas de ficção, né? Que são livros que têm fundamentos morais para você ensinar as crianças. E esquecemos dessas histórias que são verídicas, né? Que não são de maneira nenhuma ficção, das quais podemos estar utilizando, né, com muito mais eficácia para atingir o coração dos nossos filhos, né? Para chegar no coração dos nossos filhos e nossos próprios corações, né? Que possamos ver. Aqui que você leu, né, em grande parte, a experiência da vida são frutos de nossos próprios pensamentos e ações.
Eu lembrei, né, de Mateus 6, 19 e 21, que fala que por onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Então, nós temos que pensar nisso, né? Nossos pensamentos, nossas ações, isso daí vai ser nossa experiência de vida. Igual Sim. que onde colocarmos nosso tesouro, né? Nosso coração vai estar cheio, né? Nossa boca vai estar cheia do que o nosso coração... Nossa boca fala do que o coração está cheio, né? Sim, Então eu nós temos que também. ter cuidado com o que encheu o nosso coração, né? Porque tudo isso aí vai refletir em nossas vidas e na vida dos nossos filhos. Sim, eu também coloquei esse detalhe que você falou, né? E o fruto dos nossos pensamentos, né? As nossas ações se resume o quê? Nas nossas experiências de vida, né? Então, nós geralmente colhemos o que plantamos, né? Nós não vamos colher aquilo que não plantamos. Então, o que, que nós temos semeado, né? Diariamente em nossas vidas, no nosso coração, como a Louise aí lembrou, o que temos lido, né, o que temos visto, os 5 sentidos aí, o que tem absorvido, né, para gerar esses pensamentos e essas ações, que vai refletir o quê? Em nosso caráter. E nós também temos uma biografia, né, Louise? Se formos pensar, nós temos livros de registros lá no céu. Aqui nesse capítulo não fala sobre isso. Mas no Apocalipse, em outros livros de Ellen White, deixa isso bem claro, que existem livros de registro lá no céu, onde estão as nossas biografias, né? E o que tem os anjos, né, relatado nessas biografias lá no céu? Será que são pensamentos puros, ações puras e nobres? Então fica aqui algo para a gente pensar, né? Terrível Aqui é diz, esta verdade, né? Profundamente deve ser gravada em nosso espírito. Cada ação se reflete sobre aquele que a pratica. Diga, Luiz. sim. Sim, eu ia ler esse parágrafo justamente. E seguindo, né? Jamais o ser humano pode deixar de reconhecer nos males que lhe infelicitam a vida os frutos daquilo que ele próprio semeou. E é difícil, né? Isso daí, geralmente a gente fala assim, meu filho está desobedecendo, eu tenho conflito no meu casamento, várias outras infelicidades, e eu saio culpando, né? A culpa é do meu marido, a culpa é do meu filho, a culpa é do vizinho, a culpa é de todo mundo. Mas eu escolhi, né? Que está dizendo bem claramente, são frutos das minhas ações que estão sendo refletidas em minha vida. Então não tem como. E aqui mais para frente, né? Vai falando de Jacó, né? Como isso daí refletiu na vida dos filhos de Jacó, né? Então, erros nossos lá do passado, a gente vê refletindo na vida dos nossos filhos atualmente. Aquela maneira errada que o nosso filho fala, vem de nós, né? Muitas vezes eu ouço minha filha falando alguma frase, alguma palavra, que eu falo, não, Sara, não se fala assim, ou Gabriel, não se fala assim. Daqui a pouco eu tô ouvindo o pai falando a mesma frase, ou eu falando a mesma frase. Eu falei, eu já sei de onde ela tirou isso, porque no momento eu não sei de onde ela tirou aquela frase, pois é diretamente de nós. Essas falhas de caráter do nosso filho é diretamente nossa. É bem isso, nós colhemos o que plantamos, né? E nós, como mães, nós somos o termômetro da casa, né, Luiz? Se nós estamos bem, todos os demais estão bem. Agora, se o nosso humor está alterado, hoje mesmo a gente conversava sobre isso, né? Se nós estamos alteradas no humor, na irritabilidade, a gente causa isso no lar, né? É automático, a casa inteira fica mal. Né? Então, temos que pensar muito bem no que temos semeado em nosso lar, né? As nossas escolhas, as nossas ações, os pensamentos que alimentamos, tudo isso gera ações que depois nós vamos colher, né? Nós vamos colher os frutos. Isso vai refletir o quê? No caráter dos nossos filhos. Agora, entrando aqui, então, na vida de Jacó, né? A primeira biografia que nós vamos estudar essa noite. Então, Jacó, né, para adquirir ali o direito de primogenitura, que já era dele, né, ele não teria que ter feito nada do que fez. Infelizmente, a mãe, né, olha só, aí o papel da mãe. A mãe deu um conselho péssimo, né, para o filho, e o filho escutou esse conselho, e pela fraude, né, ele tentou adquirir aí essa bênção, né, essa promessa de Deus. Então, ele recorreu à fraude, ao engano, à mentira. E com isso, ele o quê?
colheu os frutos do ódio de seu irmão, passou 20 anos em exílio, ele próprio foi lesado e defraudado, né, pelo sogro, forçado a procurar segurança na fuga, colheu uma segunda messe, né, ou seja, viu as falhas de seu próprio caráter reproduzidas em seus filhos. Tudo isso foi um fidelíssimo quadro das retribuições da vida humana. Olha só que quadro terrível, né, a vida de Jacó. Mas, fala, Luísa. Não, pode falar. Não, eu ia dizer que, mas Deus, né, não o deixou abandonado. Deus fez uma promessa para ele, né? Apesar de todo esse quadro aqui que ele teve como consequência dessa fraude, desse engano, né? Deus, na angústia, no arrependimento de Jacó, Deus então atuou ali, né? Fazendo uma transformação no caráter dele. Aqui que fala, né, que falhas de seu próprio caráter foram vistas a reproduzir-se em seus filhos, né? Como a gente estava falando antes. Também fez lembrar em Lamentações 5:7, quando diz: nossos pais pecaram e já não existem, e nós levamos suas maldades. E também em Êxodo, né, o terceiro mandamento fala lá que Deus pune a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Sim. Dos que me odeiam, né? Mas que ele também age com amor até milésima geração. Então nós vemos aí, né, um Deus misericordioso. Sim. E sem dúvida nenhuma, e que ele fala, né, que ele pune, não é questão que ele puna diretamente, não, que é consequência dos nossos atos, né? Enquanto alguém não interromper isso, entregar a vida, eu vejo minha família, né? Minha família é uma família espírita, né? Minha avó era babá de terreiro, etc. E tem muitas complicações na minha família. Graças a Deus, eu interrompi isso na minha vida, né? E meu lar é um lar de bênçãos, graças ao Senhor. E eu posso ver, né? Eu pude vivenciar aquele lado de servir ao inimigo e servir a Deus. Então, enquanto você não cortar isso, você não recebe as bênçãos do Senhor. É necessário você cortar essas maldições, né? Esses maus hábitos, né? Que você até adquire dos seus próprios pais para poder receber a bênção do Senhor. Então, ninguém pode usar como desculpa, né? De que eu fui criado assim, por isso sigo no erro. Claro. Todo mundo, apesar de sempre ficar vestígio, né? Todo mundo tem a oportunidade para mudar, né? E quebrar isso daí e receber a bênção do Senhor até a milésima geração. Então, no quadro de Jacó, né? Jacó, em sua angústia, que diz que ele não se desesperou. Né? Ou seja, o que ele fez? Ele havia se arrependido e se esforçara por expiar a falta cometida para com seu irmão. Então, ele não se desesperou, ele se arrependeu profundamente, se esforçou para expiar essa falta, né, cometida contra o irmão. Ao ser ameaçado de morte pelo irmão, o que ele fez? Ele procurou o auxílio divino. Aí tem toda aquela história, né, que ele lutou contra o anjo e prevaleceu. Chorou, lhe suplicou e foi abençoado ali. Quantas vezes a gente tem procurado a Deus, né? Suplicando, sabe? Suplicando ser abençoado, como fez aqui Jacó. Na força do poder de Deus, ele foi perdoado e se levantou. Então, não era mais um suplantador, um enganador. Ele se tornou o quê? Um príncipe diante de Deus. Né? Bota aqui que ele transformou o caráter dele, né? Sim. Nós precisamos dessa transformação para a nossa vida, senão a gente não consegue vencer, né? Claro. Ele não somente recebeu o livramento, então, do irmão ofendido, mas ele recebeu o seu próprio livramento, né? Ou seja, ele foi liberto daquele jugo do pecado, né? Aquele pecado que carregava, aquela culpa, né? Ele foi liberto disso. Quebrou o poder do mal na sua própria vida e natureza e, como a Loise falou, o seu caráter foi transformado. Mas, como a gente já mencionou antes, né, o pecado ele tem um legado, né? As consequências ela fica. Deus perdoou então Jacó, né? Deus derramou bênção sobre a vida dele, o irmão também o perdoou, mas a mesma experiência se repetiu na história dos seus filhos, né? Então aí entramos
aqui apresentando, né, que o pecado operando a retribuição, ou seja, tudo que Jacó fez de enganar, a fraude, tudo isso os filhos dele também replicaram em suas vidas. Mas o arrependimento produziu um fruto de justiça para a vida. E aqui apresenta o quê? A história de Levi, né? Era um dos mais cruéis e vingativos filhos de Jacó. Mas o que aconteceu? Os característicos de Levi, refletindo em seus descendentes, acarretaram-lhe o decreto de Deus, ou seja, Deus aqui diz, eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Mas, como eu falei, o arrependimento que operou reforma e pela fidelidade para com Deus, em meio à apostasia das outras tribos, a maldição se transformara em um sinal de mais alta honra. Então, aí essa tribo de Levi passou a ser o quê? Uma tribo honrada, né? Porque ali na apostasia, eles não se rebelaram contra o Senhor, eles ficaram fiéis, né, aos mandamentos de Deus. E eles passaram a ser o quê? Os ensinadores do povo, né? Passaram a ser sacerdotes. Deus separou essa tribo para levar a arca, para estar diante do Senhor, o servir e para abençoar em seu nome. Os levitas, então, eles perderam o quê? A herança da terra, né? Mas o Senhor se tornou a sua própria herança. Martim Lutero dizia, a vida cristã é arrependimento diário. Então, somente quando você olha Cristo, né? Você olha para a lei e você começa a reconhecer os teus pecados. Uhum. E aí, é como que você estava dizendo, né? Primeiro você tem o arrependimento, daí você faz a reforma, você começa a ser fiel a Deus, e a maldição é transformada em bênção. Sim. Então, assim que a maldição pode ser rompida, né? Você pode romper essa maldição, é através dessa reforma, arrependimento, reforma e fidelidade. Sim, Deus ele não anula, né, as suas leis. Ele não age contrariamente às mesmas, né? Ele não desfaz a obra do pecado. Mas ele pode o quê? Transformar, mediante a sua graça, a maldição, né? Que resulta em bênçãos. E aí vai depender do que você falou, né? Depender do nosso arrependimento genuíno. Essa é uma mensagem de esperança até para nós, né, que somos pais. Quantos erros, né, nós já cometemos no passado. E como a gente falou no início, os nossos erros, eles nos acompanham, né? E muitas vezes nós vemos refletido no caráter dos nossos filhos isso diariamente. Mas se todos os dias nós vamos ao Senhor arrependidos, buscando essa transformação, Deus ele não nos abandona. E ele pode muitas vezes transformar os resultados que a gente vê que não são os mais apropriados, Deus ainda ele atua transformando em bênçãos. Mas vai depender de nós, né? Vai depender dessa busca que nós temos, desse real desejo de transformação. Porque muita gente quer, né? Essa maldição se transforma em bênção. Tem muita gente que se diz arrependido, mas não quer fazer reforma, não quer fidelidade. Então, se rompe essa cadeia, né, de arrependimento, reforma, fidelidade, você não tem como transformar essa maldição em bênção. Sim. É muito importante isso para nossas vidas, né? Como pais que estamos aí educando nossos filhos. Foi o que você falou, assim, nós não tivermos essa reforma em nossas vidas, dificilmente conseguiremos essa bênção, né, do Senhor. Não conseguiremos essa bênção do Senhor, transformando nosso passado, né, nossos resquícios aí da nossa vida passada em bênção futura. E quem não tem um passado, né, Louise? Nós estamos aqui apresentando um capítulo, mas nós não somos perfeitas, né? Nós cometemos falhas todos os dias. Presente, né? Às vezes as pessoas nos veem, né, aqui pelos perfis, lá o meu perfil, Lar Remanescente, ou mesmo aqui o perfil da Escola do Lar, e pensam, nossa, que família abençoada, né? Que filhos abençoados. Tudo perfeito, assim, né? Na foto é tudo tão bonito. Não é assim, é uma luta diária, é uma luta constante.
é todo momento estar conectado com Deus. Tem coisas que você faz e que de repente você pensa, eu não deveria ter feito isso, né? Mas o Senhor, Ele está ali trabalhando no seu coração, Ele está ali, sabe, através do Espírito Santo, né? Mostrando as nossas falhas. E se nós quisermos, Deus pode realizar a obra em nós e nos nossos filhos, em nosso lar. Se o próprio Pedro, né, estando em presença física de Cristo, o negou e foi tentado por Satanás, né? Uhum. Imagina nós como a luta que não teremos, né, diariamente. Sim. Então vamos para frente. Agora aqui a conquista pela fé. E vem contando uma história muito bonita, né? Ali sobre os espias, né? Que foram lá nas fronteiras de Canaã. Foram 12 espias, né? Fazer aquela pesquisa, avaliar como que era a terra, né? Que Deus tinha prometido. Então ali eles viram o quê? Belezas naturais, eles viram também a fertilidade da terra, ficaram maravilhados. Tá baixo o som da escola do lar. Deixa eu ver aqui. Oi, estão ouvindo? Melhorou? Agora está sendo eco, Sheila. É que se eu aumento aqui... Sim, mas a questão não é aumentar o teu som. Tá baixo Oi? o som da escola Poderiam do lar. confirmar porque disseram que estava bem, né? Ainda tá baixo o som? Tá ótimo. Então, o problema é... o meu está mais alto. Ainda não. Então, de repente, o problema seria no celular do cuidado de mãe. Porque tá todo mundo ouvindo bem, né? Tenta aumentar teu som. Ver se melhora. Dá para ouvir normal. Aqui tá ótimo. Então vamos Então, continuar. Então, esses espias, né, eles foram na terra e eles viram lá belezas naturais, viram a fertilidade da terra, mas eles também, o quê? Perderam de vista, né, essa beleza, a promessa do Senhor, pelos receios das dificuldades. Então, o que eles viram também? Cidades muradas, né, até o céu, gigantes guerreiros, carros de ferro, e fizeram o quê? Desfalecer a sua fé. Então, desses 12 espias, 10 deram um relatório totalmente negativo. Não, nós não vamos conseguir, não vamos, porque nós seremos destruídos. Ali não tem como tomarmos aquela terra, né? Eles esqueceram tudo o que o Senhor tinha feito por eles. Eu fico imaginando quantos milagres o Senhor fez ali, né? Com as pragas no Egito. O cuidado que teve com eles ali no deserto, né, até levá-los àquele local, a abertura do Mar Vermelho, o maná, a nuvem, né, a coluna de nuvem, a coluna de fogo. E eles agora desfaleceram a fé, porque viram apenas o quê? As dificuldades. Mas dois eles não viram apenas as dificuldades. O que eles fizeram? Eles pensaram nas possibilidades, né, no que Deus já tinha feito por eles. Eles não esqueceram o que Deus fez no passado. E eles raciocinavam de modo diferente. Enquanto os 10 diziam, não, nós não podemos subir contra aquele povo, porque ele é mais forte do que nós, estes 2 diziam o quê? Sim, certamente prevaleceremos contra eles. Porque consideravam que a promessa de Deus superior a qualquer dificuldade. Para eles, a sua palavra era verdadeira. Mesmo participando... Espera aí um pouquinho. Então, esses 2 aqui, eles tentaram fazer com que o povo se voltasse para a promessa de Deus, para tudo que Deus tinha prometido, né? Para confiar naquela promessa, enquanto os 10, o pensamento deles era totalmente negativo, não tinha confiança em Deus, no que Deus poderia fazer. E eu fiquei pensando, que desafios nós temos, hein, Louise, pela frente? E que pensamentos estamos tendo, não? Nós estamos aqui, né, Louise, com alguns projetos em comum e
e às vezes desfalece a fé, porque somos humanos. Mas será que Deus não está dirigindo as nossas vidas? Será que nós não podemos confiar nesse Deus? Eles confiaram, né, que a promessa de Deus era superior ao gigante. E quantas promessas a Bíblia tem, e nós confiamos nessas promessas, nós reclamamos essas promessas para a gente, né? Porque se nós confiarmos, igual que Caleb, igual que Josué, com certeza nós as receberemos. Sim. Nós colocamos assim, tão pequeninas coisas, né, no nosso meio. Eu fico impressionada às vezes quando ouço pessoas que não tem nem assim uma religião específica, talvez, eles falando de uma fé que nós dizemos crer em Deus, não temos, sabe? Nós temos medo de coisas palpáveis, né? Nós temos medo do físico, nós esquecemos do poder de Deus. A gente sempre olha para o problema e bota o problema maior do que o nosso Deus, quando teria que ser o contrário, né? Colocar o nosso Deus maior do que qualquer problema. E pisar no mar para ele abrir. E uma coisa que meu pai sempre me ensinou, que muitas vezes a gente tem medo do que é irreal, o que nem vai acontecer. Então ele sempre me falava assim, não fica cogitando as coisas, as possibilidades negativas que podem acontecer. Porque às vezes isso nem vai acontecer. Então você está sofrendo o quê? Antecipadamente, né? Pensando, eu não vou conseguir por esse motivo. Então a gente fica dando voltas na cabeça, em vez de orarmos, em vez de buscarmos, né, na palavra do Senhor, fortalecer a nossa fé, a nossa esperança. Então a gente fica dando voltas na cabeça com as dificuldades, pensando, mas se acontecer isso, se eu fizer isso, mas pode acontecer isso. Então nós sofremos o quê? Por antecipação. E por antecipação, deixamos de receber as bênçãos que Deus tem preparada para nós, reservada para nós. E isso foi o que aconteceu com aquele povo. O povo murmurava o tempo todo, o povo reclamava. Pereceram, né? Pereceram no deserto, ao final. No deserto. Então, a porta da cidade. 40 dias, né, que os espias passaram lá pesquisando a terra, eles tiveram que voltar e passar 40 anos no deserto. Então, eles receberam sobre eles o que eles mesmos pediram, porque eles disseram, melhor é morrer no deserto do que entrar nessa terra e serem mortos, e morrer nossos filhos, nossas esposas. Então, é melhor que pereçamos aqui, ou que voltemos para trás para ser... Já pensou? Queriam voltar a ser escravos no Egito. Deus havia libertado eles de maneira extraordinária, e eles preferiam o jugo da escravidão do que confiar em Deus. E quantas vezes nós também preferimos estar presos, né, em muitas coisas, na nossa zona de conforto, do que confiar no que Deus diz. Confiar nas orientações que Deus tem para nós. Trazendo isso para o tema educacional, né? De que nós temos aqui, né? Nós temos o livro Educação e vários outros escritos da Ellen White, indicando exatamente a própria Bíblia, né? Indicando como quer que eduquemos os nossos filhos. E aí a gente coloca um monte de empecilho. Não, mas meu marido sozinho não pode, isso e aquilo. E nós vamos colocando um monte de empecilho e esquecemos do poder de Deus. Né? Nós esquecemos que a terra com leite e mel está ali à nossa espera. É uma promessa muito grande. E se meu filho não se tornar um grande homem? E se meu filho não for um profissional de sucesso? Exatamente. Será que a educação que Deus oferece não é melhor do que a proposta educacional que o mundo, né, oferece? Quão pouco confiamos no poder de Deus, né? E aqui nós temos tantos exemplos, né, de que Deus... Ele derrama a bênção, ele dá a bênção. Basta a gente confiar e fazer a nossa parte, né? Então, Caleb e Josué, eles confiaram nessa promessa e mesmo participando da peregrinação de 40 anos no deserto, eles então entraram, né, na terra prometida e puderam desfrutar ali das bênçãos daquela terra, né? E enquanto aqueles outros, né, morreram, pereceram no deserto. Sim, aqui diz assim, né?
Verdade alguma apresenta a Bíblia em mais clara luz do que haver perigo em nos desviarmos do que é reto uma única vez que seja. Perigo este tanto para o que faz o mal, como para todos que são atingidos pela influência do mesmo. O exemplo tem uma força maravilhosa, e quando posto do lado das más tendências da nossa natureza, torna-se quase irresistível. Então, é uma única vez. A gente escuta muito, né? Falar assim, uma vez só não tem problema. Não, faz isso uma vez só, não tem problema. Pois é uma única vez que você se desvia, você pode perder a terra do leite e mel. Você pode perder a bênção, né? E o pior de tudo é que é um mau exemplo. Né? É um mau testemunho e a nossa murmuração. De tropeço, né, para os demais. Para muitos, para muitos. E eu sempre ouvi assim, e no princípio, né? Quando eu me batizei, eu sempre ouvia e também pensava, eu não sou exemplo para ninguém. Exemplo é Cristo, não olhe para mim. Me custou algum tempo, alguns anos, para me conscientizar de que o cristão, mesmo sem ele querer, ele é exemplo. Sim. Né? Sempre vai ter alguém olhando para você. E não importa que teu vizinho faça isso, mas você é cristão, você não pode fazer. Se você fizer, é um mau exemplo. E esse nosso balanço da fé, né, dá um péssimo exemplo, porque muitas vezes a gente fala até para pessoas que não compartem a nossa fé. Em vez de a gente ligar para a pessoa ou comentar com a pessoa o quanto nosso Deus é grande e fez um milagre na nossa vida, nós estamos contando para pessoas penas nossas, nós estamos lá murmurando, reclamando, né? murmurando, contando para as pessoas nossos problemas, que essas pessoas, em primeiro lugar, não vão poder nos resolver nada para nossa vida, né? E somente vão olhar para a gente falando assim, que povo cristão, com pouca fé, né? Que povo com pouca fé. Às e é muito triste. Né? Às vezes vem até nós esperando uma palavra de esperança, de alívio, né? E nós despejamos um balde de água fria na pessoa e murmuramos o tempo todo, né? Reclamamos. Então, assim, o exemplo, ele pode ser uma bênção, né? Ele pode ser uma bênção. É uma força maravilhosa. Mas quando posto aqui nas más tendências da nossa natureza, ele se torna quase irresistível para quê? Para desgraça na vida das outras pessoas, né? E no nosso próprio lar, né? Que exemplo temos sido para os nossos filhos? Que palavras têm saído da nossa boca, né? Que palavras de ânimo, que palavras de fé, de esperança, porque eles vão aprender isso de nós. Não é do pastor, não é da professora da escola sabatina, não é de uma historinha, é de nós que eles vão aprender a ter essa confiança em Deus, é de nós que eles vão aprender a não olhar somente os problemas, né, da vida, mas adquirirem essa fortaleza, essa esperança, reconhecer o que Deus fez no passado, para fortalecer a fé no que Deus ainda fará no futuro. Depende de nós, depende das nossas palavras, das nossas orações, do nosso exemplo diário. E o mais forte baluarte, né? É a vida que parece virtuosa, honrada e nobre, mas que se alimenta de um pecado ou se acaricia por um vício, tornando chamarizes ao pecado. Aqui isso é o que nós mais encontramos, né? Essa hipocrisia de pessoas que você olha assim e fala, uau, que cristão. Mas aí você descobre que esse super cristão acaricia pecados e vícios. E aí você que não conhece, você fala assim, então não tem problema de eu fazer também. O fulano faz. O dirigente, o ancião, o pastor, quem seja faz, então eu também posso fazer, né? E aí é uma motivação, né? A Luísa faz, a Sheila faz, e elas estão ali na escola do lar, e elas acariciam esse pecado, então não tem problema eu também pecar. Pecar não, né? Porque se elas fazem, não é pecado. Ela tem isso, né? Então você acaba levando as pessoas ao erro, né? Aqui fala que tornam-se engodos de Satanás para levar almas ao precipício e ruína. E aí está porque Deus deu tantos exemplos, né? Apresentando os resultados de mesmo um só ato errado.
E aqui ele retorna, né? Lembra a história lá do único pecado que trouxe ao mundo a morte, toda a desgraça que nós vemos hoje. Um único pecado lá no Éden. Olha só o que acarretou. Então, a biografia bíblica está repleta desses exemplos, ali colocados como faróis. Então, estão ali, ó, como faróis de advertência. Cuidado, não vá por esse caminho, né? Que desviam para o caminho da vida. Então, há também advertência em notarmos os resultados que se seguiam, quando mesmo em uma única vez alguém cedeu à fraqueza e erro humano, o fruto de abandonar a fé. Então, quando a gente vai por esse caminho, né, de, vou fazer isso aqui, isso não tem problema, né, só isso aqui, só aquilo ali, e vai indo por uma senda que o fruto é esse, abandonar a fé. É um degrau. Você chega tão longe de Deus que depois chega um ponto de não retorno, né? É a mesma coisa, né? O processo de santificação. Você não é batizado e dá um salto lá para cima, aí você vai conhecendo pouco a pouco, vai subindo o degrau, vai ficando mais junto de Deus. Sim. E o descer o degrau também, dificilmente você vai pular lá de cima. Você vai aceitando uma coisa, aceitando outra, até você abandonar a fé. Mas como diz aqui, né? Nós na Bíblia nós chamamos faróis de advertência, tá ali iluminando. Outro dia eu ouvi uma pessoa, que eu nem lembro quem foi, falando assim, né? Que o burro erra e não aprende. O inteligente aprende com o seu próprio erro. Mas o sábio aprende com o erro dos outros, né? Então, se você viu os outros errando, você não tem por que cometer o mesmo erro. Tá ali em farol, iluminando. Que falam, não, mas na minha vida vai ser diferente, vai dar certo. E não é bem prepotência, assim. Né? Prepotência. Então, aqui, vamos dar continuidade. Em virtude de uma falha de sua fé, Elias interrompeu a obra de sua vida. Pesado foi o encargo que havia rostado em prol de Israel. Fiéis tinham sido suas admoestações contra a idolatria nacional, e profunda foi sua solicitude quanto, durante 3 anos e meio de fome, vigiar e observar à espera de algum indício de arrependimento do povo, né? Ele sozinho permaneceu do lado de Deus no Monte Carmelo. Pelo poder da fé, a idolatria foi derribada e a abençoada chuva testificou dos aguaceiros de bênçãos, que aguardavam o momento de serem derramados sobre Israel. Mas o que aconteceu com esse homem de fé, né? Ele, no seu cansaço e na sua fraqueza, né, fugiu de diante das ameaças de uma única mulher, né? Jezabel. Que mulher é essa? Terrível. Depois de enfrentar todos os profetas de Baal. Sim. Teve medo dessa mulher. Jezabel. E sozinho no deserto, o que ele fez? Pediu a morte. Falhou a sua fé. A obra que tinha começado então, ele não poderia mais terminar, né? Deus lhe ordenou ungir outro para ser profeta em seu lugar. Mas Deus, ele é tão maravilhoso, que ele viu o quê? Ele viu o sincero serviço, né, de Elias. Elias não deveria perecer em desânimo e na solidão do deserto. O que aconteceu? Elias foi então levado ao céu, né? Não lhe caberia descer ao túmulo, mas ascender com os anjos de Deus para a presença de sua glória. Mas ele teve que ungir outro no seu lugar, né? Por causa desse desânimo, dessa fraqueza, onde falhou a sua fé. Deixou de confiar em Deus por causa dessa mulher terrível, né? Das ameaças que vinham, ameaças de morte, né? Que ameaças, né? Nós temos tido em nossa vida, né, Louise? Que faz nos desfalecer a nossa fé. E aí coloca aqui, né, que todo ser humano um dia compreenderá, a saber que o pecado só poderá acarretar vergonha e perdas. E a incredulidade significa fracasso, mas que a misericórdia de Deus atinge as maiores profundezas e que a fé ergue a alma penitente para participar da adoção de filhos de Deus. Então nós temos essa fé. Esse aqui é o resumo desse capítulo. Eu coloquei exatamente, esse parágrafo como o parágrafo assim. Esse parágrafo é o melhor. O pecado é só vergonha e perda, mas a misericórdia de Deus
através da nossa fé, né? Ela nos leva ao céu na carruagem de fogo. Amém. Mas eu fiquei pensando, né, enquanto eu li esse capítulo, relia, né, que reli várias vezes, de que é interessante que nós costumamos usar a biografia para nossos filhos. Geralmente eles conhecem Davi, conhecem Daniel, né, podem conhecer José, e alguma biografia mais dificilmente você vê um pai parando para contar a história de Elias, ou parando para contar a história de Jó, que nós veremos aqui mais para frente, ou de Jacó, né? Você fala de José, mas você não fala de Jacó, teu filho, geralmente. Então vamos usar mais a Bíblia para falar para os nossos filhos, para usar, para trabalhar o caráter deles, né? Porque tem infinidade de exemplos de uma história bíblica, você pode trabalhar vários traços de caráter, né? E é muito prático. E é muito prático, porque você mostra tanto o que houve de mal, como a misericórdia de Deus, né? Se há arrependimento, a misericórdia de Deus. E se não há arrependimento, pois a lei de Deus não muda, né? Claro. Então é muito prático usar essas histórias para os nossos filhos. Sim. Então, aqui seguindo a disciplina no sofrimento. Quem está disposto a sofrer? Acho que ninguém. Eu fiz um post essa semana aí no canal da Escola do Lar, falando sobre isso, né? Qual pai e mãe quer ver seu filho sofrer? Ninguém quer ver sofrimento na sua casa, né? Então, teu filho te pede, sei lá, um carrinho. Aí ele começa a chorar, a sofrer. Aí você fala assim, tá bem, eu vou dar esse carrinho. Ou pede para ver um desenho que você sabe que não deve. Ou comida fora de hora. Ou milhões de outras coisas, né? O que um filho não pede chorando que a mãe não atende? Geralmente as mães atendem. E aí nós estamos crescendo dessa disciplina do sofrimento, né? Nós vemos aí as nossas gerações, né? Como no passado, não que eu seja, vamos falar assim, eu estou querendo torturar meus filhos. Não, de maneira nenhuma. Mas vemos no passado, né? Como as gerações antigas sofreram mais, a nossa geração tem tanta facilidade que aqui na Espanha nós vemos muito isso, né, Sheila? E na Espanha nós temos uma condição financeira, a maioria das pessoas que não tinha no Brasil. O dinheiro nos dá um poder aquisitivo, né? Que no Brasil, pessoa, de pequeno. Né, pode ter coisas. Sim, de pequena eu pedia muitas vezes uma coisa para minha mãe, até coisa de comer. Não tinha dinheiro para isso. Agora aqui é tudo muito barato, então você tem esse poder de comprar. E aí você vê como está a população aqui na Espanha, né? Os jovens aqui, a maioria, quase 100%, são ateus. Simplesmente não creem em Deus, né? Claro. Então você vê que a maioria aqui, fumar maconha, né? Que eles falam porro, marihuana, é normal, beber, fumar cigarro, ou seja, que a geração está aí. Está entregue às suas próprias paixões, né? Porque eles não sabem o que é sofrimento. Ele não conhece sofrimento. Ele não vê mendigo na rua. Ele não vê a realidade do sofrimento, né? Aqui no início do capítulo fala: todos que nesse mundo prestam verdadeiro serviço a Deus e ao homem recebem um preparo prévio na escola das aflições. Então existe uma escola, hein? Escola das aflições. Quanto mais pesado for o encargo, mais elevado o serviço, maior será a prova e mais severa a disciplina. Aí aqui nos recomenda estudar as experiências de José, Moisés, de Daniel, de Davi. Nós estudamos essas biografias no capítulo 7, né, Louise? A vida dos grandes homens. Tem uma live até que fizemos sobre a vida destes grandes homens. Então, todos eles foram homens de renome, né? Foram homens que chegaram a um ponto, né? Que Deus os colocou de prestígio, de liderança. Mas por onde eles tiveram que passar primeiro? Pela escola ali das aflições. Será que nós temos disposição de passar por essa escola das aflições, ou mesmo ensinar os nossos filhos ali, né? E aqui nesse capítulo fala a diferença, né, entre a vida de Davi e a vida do seu filho Salomão.
o que refletiu no reinado de um e do outro, né? Passar por essa escola das aflições. Então fala aqui que Davi, em sua juventude, ele esteve muito ligado ali a Saul. E ele viu, né, como que funcionava a corte, né? Que não era aquela beleza toda, aquela pompa, né, que é passado, né? Que ali existia o quê? Tristeza, perplexidades ocultas, e viu quão pouco valia a glória humana para trazer paz à alma. Então tudo aquilo ali era tudo fachada, né? E foi um alívio e satisfação quando ele saiu da corte real e voltou ali para sua vida simples, né? Ali sim ele encontrava a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria. E depois, Sheila, né? tua transmissão tá ruim. Eu não tô ouvindo você mais. Não tá me ouvindo? Esses demais, vendo a tua imagem, tá totalmente borrosa para mim. Não sei se para os demais também estão assim. Para mim eu tô vendo Cortou aqui tua normal. voz. Tô vendo normal. O que eu faço? Talvez. Tá todo mundo vendo a Sheila bem ou tá todo mundo vendo a Sheila aí borrosa? Em pé e conectado. Por favor, se puder dar esse feedback. Eu tô vendo minha imagem normal e a sua também. A imagem tá ruim. Dá ruim. E o que eu Agora faço? voltou. Voltou? Pera, tá voltando. Sim, eu acho que houve aí uma oscilação de. Deve ser o sinal da internet, então. Sim, do sinal. Então faz aí essa... A imagem tá ruim. Continua É, ruim? mas já voltou. Tá ruim. Bom, vamos Já voltou. continuando aqui. Então fez aí essa... Agora tá ok. Ok. Tá ruim a imagem, mas com o som. Tá bom. Então, deixa eu tentar voltar aqui o raciocínio. Davi, então, quando Saul perseguiu, né, ele foi privado do apoio humano, amparou-se mais pesadamente em Deus, né? A incerteza, desassossego da vida no deserto, seus incessantes perigos e necessidades de fugas frequentes e o caráter dos homens que ele se reunia, fizeram o que tudo isso? Foi uma severa disciplina própria, e essas experiências despertaram e desenvolveram a capacidade para lidar, né, com os homens, simpatia com os oprimidos e ódio à injustiça. E durante anos de expectativa e perigo, Davi aprendeu a encontrar em Deus conforto, apoio e vida. E isso daí fez com que o reinado dele, né, fosse um reinado que fez toda a diferença ali no povo de Israel. Porque ele passou por essa escola. Primeiro, ele passou por aquela escola, né, do lar, né, ele aprendeu ali no trabalho, né, a disciplina da obediência, ser fiel nas pequenas coisas, e depois ele passou também por essa escola da aflição. E isso fez totalmente a diferença na vida de Davi. Foi mediante o preparo na escola das agruras e tristezas que Davi se habilitou a declarar que julgava e fazia justiça a todo o seu povo, não obstante mais tarde seu pecado lhe deslustrara o feito. A disciplina da experiência inicial de Davi faltava para Salomão. Aí você quer falar de Salomão, Luísa? Sim, só falando aqui de Davi, né? Que nós temos momentos, né? Que precisamos passar por essas aflições, Claro. por essas provações, para que nós possamos desenvolver um caráter, dons específicos, né? Que Davi desenvolveu o lidar com os homens, né? Simpatia com os oprimidos e ódio à injustiça. Então, aquela coisa, quando você ora pela paciência, vai vir provação, né? Para você treinar a tua paciência. E assim, em todos os sentidos. Então, nós temos que estar firmes, tendo claro de que somos escola, como aqui disse outra vez, na escola das agruras e da tristeza, né? E tristeza. Então, é uma escola para gente e temos que ter isso daí em mente. Salomão foi, né, o filho do rei, todo ao contrário, né? Criado lá na nobreza, com um pai ótimo,
um mimado, né, que tinha o berço de ouro. Ele foi nobre na juventude, nobre na Não teve que varonilidade, amado por trabalhar, seu né? Fazer Deus, não teve coisas, que né? trabalhar. Davi ia para o campo, cuidava de ovelhas. Salomão nunca deve ter colocado a mão nisso, né? Botar, fazer trabalho útil, tinha muito empregado ali para ele, né? Sim. E tudo que ele queria, ele tinha. Como aqui diz, né, no segundo, ou no primeiro parágrafo do 153, ele fala, é tudo para mim. Fiz para mim obras magníficas, fiz para mim horta, fiz para mim ouro, fiz para mim, para mim, para mim, para mim, para mim. Se E ele fala uma engrandeceu, né? infinidade Se de para mim, engrandeceu. né? Exatamente. Até que fala assim, né, em Provérbios, por isso que tem em Provérbios 30, do 7 ao 9, diz assim, eu te peço, ó Deus, que me deis duas coisas antes de eu morrer. Não me deixe mentir e não me deixe ficar nem rico nem pobre. Dá-me somente o alimento necessário. Se não tendo demais, eu te negarei. E te deixaria. E diria, quem é o Senhor? E se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Então, assim, riqueza é pecado? Não é pecado. Mas o problema está que Jesus falou, né? Que é mais fácil um camelo passar na agulha do que um rico entrar no reino do céu. O que temos Só que feito com essa riqueza, né? E o que essa riqueza tem feito conosco? Se nos afasta de claro, Deus, é um problema. nós podemos ver, né, que apesar de Salomão, né, tudo que ele queria, aquele espetáculo, né, de reino que ele teve sabedoria, teve tudo que ele queria, teve as mulheres que ele queria, teve tudo que ele queria. Chegou um momento que ele viu que tudo era vaidade, aflição de espírito, que proveito nenhum havia debaixo do sol. Aí você vê as taxas de suicídio na Europa, né, são as maiores do mundo, nos países desenvolvidos. Aí você fala assim, isso da hipocrisia, né? Quem diz que dinheiro não traz felicidade é hipocrisia, né? Muita gente acha isso. Mas só quando você vê realmente aí as pessoas com muito dinheiro dando esse testemunho de que está vazio, e que você pode entender, né? E aqui temos um testemunho, né, do próprio Salomão, dizendo isso, que ele ficou vazio, que eram rotas cisternas da terra, né? Que ele estava cansado e sedento, né? Mas ele não encontrava a água que ele precisava nisso tudo que ele tinha. Procurou, procurou, e aí ele teve que passar por uma amarga experiência, né? Salomão teve que sofrer para aprender por sua própria amarga experiência, Salomão aprendeu como é vazia uma vida que busca nas coisas terrenas seu mais elevado bem. Então, é aquilo, se você está ali na tua zona de conforto e não está passando assim por provações, cuidado, porque de repente você está tão Algum longe de problema Deus. tem na vida, né? Cuidado, porque aí pode ser que você esteja aí capengando da perna aí, da fé. Então nós temos que ter muito cuidado com isso, porque fala aqui, né? Finalmente, a disciplina do sofrimento foi o que cumpriu a obra na vida de Salomão. Foi isso que deu a salvação a Salomão, né? Então nós temos que lembrar sempre que o sofrimento também ensina. E não devemos levar isso para os nossos filhos. Não devemos poupar algumas lágrimas nos nossos filhos. Porque não temos que ensinar sim para eles que a vida é sofrida. Que as coisas não vêm tão E fácil nossa assim. própria vida, né, Luiz? E quantas circunstâncias nós passamos difíceis. E será que estamos dispostos a passar? Às vezes murmuramos tanto, né, por tão pouca coisa, porque não... Ai, tá dando aqui o tempo, falta 26 segundos para terminar. Ok, Então, a gente vamos termina e finalizar e volta. voltamos, né, para finalizar a live. Uhum. Voltamos, Sim. pessoal, volte conosco. Vou finalizar aqui.
Aí, Luiz está entrando. Olá, Danusa. Educando, evangelizando, a Érica. Aqui o pessoal está voltando, Luiz. Seria Então, interessante também que vocês fossem dando a opinião de vocês aí no comentário, né? Quanto a esses temas que estamos tratando. E que vocês acham desse Se alguém tiver alguma contribuição... Sobre esse sofrimento, né, dos filhos. Isso é um tema atualmente muito discutido, né? Porque existe uma área da psicologia que diz que isso vai causar trauma nas crianças, né? Certo? Claro, sabemos que certos tipos de sofrimento sim causam traumas, mas alguns sofrimentos que eu vejo necessário, né? Principalmente para que não haja uma torção no caráter dos nossos filhos, porque eles são crianças. Se você não estiver ali para conduzi-los, né, eles vão pedir coisas que não são para o bem deles. São pequenas restrições, né? Se eles não foram ensinados de pequeno a terem essas pequenas restrições, como vão aprender de adulto? Em adulto não vão ter tudo que querem, porque eu não tenho tudo que eu quero. Eu creio que ninguém aqui tem tudo que quer, né? Eu conheço uma mãe, né? Que ela fala muito... Quando o filho dela era menor, tem tudo que o menino queria comer, ela dava, né? Ela ia dando tudo que ele queria comer. Aí agora ela está sofrendo para tentar tirar esses maus hábitos dele, né? Claro. Mas para ele não chorar, você acaba dando, acaba cedendo. Então você não ensinou para ele, né? Que há momentos para tudo e esse sofrimento... Domínio próprio, né? Domínio próprio, temperança, abnegação, né? Vamos tratar então, aqui mais pra frente. São sofrimentos necessários aí. Sim. Então, aqui partindo já para a aprovação de Jó. Tem mais alguma coisa, Luiz, sobre a vida de Salomão e Davi? Deixamos, né? Não. Então vamos. Aprovação de Jó. Para os que amam a Deus, que são chamados por seu decreto, a biografia bíblica tem uma lição ainda mais elevada, do préstamo da tristeza. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Testemunhas de que Ele é bom e de que a bondade é suprema. Somos feitos o que? Espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Ou seja, né, a nossa vida, como a Louise falou aqui, a minha vida, né, você tem que olhar o quê? Para Jesus, né, não para mim. Então não é bem assim, né? O nosso exemplo aqui, ó, ele é espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Olha só que peso, né, recai sobre nós. E aqui eu achei muito bonito o que fala a respeito da abnegação. A abnegação é uma palavra que creio que não é muito comum, né, utilizarmos na nossa sociedade atual. Quem quer ser abnegado? Hein? Todo mundo quer conquistar coisas para si próprio, né? Todo mundo quer seu destaque, todo mundo quer ter conquistas. A abnegação, eu não escuto muito sobre isso. Nós lembramos da promessa, né? Que fala que nós temos que ser a cabeça, né? Não cola. Mas nós também esquecemos que Jesus foi cordeiro, né? Que ele foi levado em sacrifício como cordeiro. Então, nós queremos muito essa promessa, né? Do reinado, mas esquecemos da promessa da abnegação na nossa vida. Serviço. É difícil, é muito difícil, porque eu vejo aqui com meus filhos, né? O meu filho é mais abnegado que minha filha. Então, a Sara quer alguma coisa, o Gabriel abre mão e dá para ela. E aí eu vejo assim que, poxa vida, aí eu acabo sendo egoísta, né? O menino tá tendo uma boa atitude de abnegação, mas aí ela se aproveita disso. Então ela aí acaba criando aquele conflito de que então eu tenho que falar para ele ser deixar de ser tão abnegado assim. E aí isso até nós mesmos, né? Chega um momento que você fala assim, não, chega, eu quero ser cabeça. Então você começa a reivindicar pelos seus direitos. E aqui na vida de Jó, você não vê nada disso, tá? E como diz aqui, a abnegação é o princípio do reino de Deus. Daí é forte. E é algo que Satanás odeia. E ele nega até mesmo a existência. Né? Então, por isso que não se ouve falar sobre abnegação. É uma palavra que ficou no passado, né? Extinta.
Exatamente. Ele nega até a sua existência. Desde o início do grande conflito, tem-se ele esforçado por provar que os princípios pelos quais Deus age são egoístas. Na verdade, quem que é o egoísta? Ele, né? Mas ele passa para Deus essa classificação, essa qualidade péssima. E da mesma maneira, ele considera todos que servem a Deus, ou seja, eu, você e aqueles que queiram servir a Deus. A obra de Cristo e de todos os que adotam o seu nome tem por fim refutar esta pretensão de Satanás. Foi para dar com sua própria vida um exemplo de abnegação que Jesus veio em forma humana. Todos que aceitam este princípio devem ser coobreiros seus e mostrar na vida prática esse princípio. Escolher o que é reto porque é reto. Estar pela verdade, ainda que isto importe, no sofrimento e sacrifício. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Será que queremos essa herança? Será que queremos, fazer como Jesus? Ter uma vida de serviço, uma vida de abnegação, ensinar isso para os nossos filhos? Parece que isso não combina, com a nossa sociedade atual, que é mais semelhante à vida de Salomão, Conquista, ter, pompa, honra. Sou eu, é para mim, para minha família, né? Muitas vezes utilizamos desculpas até nobres, né, entre aspas, de que não, é porque é para os meus filhos. E aí você vê, às vezes teu filho está brincando com outra criança e a outra criança quer o brinquedo e teu filho não quer dar. Aí você fica naquela, não, mas é do meu filho, né? Ele não tem que respeitar também a opinião da criança, obviamente tem que respeitar. Mas você também tem que ensinar a lição da abnegação para ele. Né? Respeitar e aceitar, aplaudindo aquela atitude dele, né? Porque hoje a psicologia diz, que causa uma rama da psicologia, né? Diz que causa trauma na criança, você explicar para ela que aquele brinquedo ela deveria de compartilhar com o amiguinho dela. Não, você tem Parece que respeitar a opinião. Parece que isso é para os bobos, né? Uma pessoa boba, uma pessoa tola fazer isso. Não, você tem que reivindicar o que é seu, você tem que conquistar o seu espaço, né? Exatamente. E o outro tem que se adequar ao que você acha que é o correto. Então, aquele carrinho que meu filho tá, é do meu filho, né? E se meu filho... Aí, tudo bem, vamos compartilhar. Meu filho tem 2, ele empresta o outro para amiguinho. E se meu filho tá brincando só com um? Aí eu vou ensinar meu filho a deixar esse carrinho emprestar para o amiguinho dele ficar sem carrinho? Isso é abnegação. Generosidade é você compartilhar o que tem. Eu tenho 2, eu empresto um, eu dou um. Agora, abnegação é eu dar e ficar sem. É isso que você tem que ensinar. É o que Cristo fez. Cristo deu a vida dele e ficou sem. Cristo, quando desceu no túmulo, ele não sabia que ia ser ressuscitado, né? Depois que ele foi ressuscitado, que ele foi ao céu conferir se o sacrifício dele tinha sido aceito pelo Pai. Então, ele simplesmente ia ficar sem vida. Uma pessoa gloriosa, com toda a luz do mundo, louvado, adorado, com coroa celestial, ele aceitou vir nesse mundo escuro, largou tudo. Ele largou tudo. Esse sim largou tudo para vir aqui. Então, o que é tudo que ele largou perto do tão pouco que nós temos aqui para deixar, né? Mas o interessante é aqui que todos que aceitam esse princípio devem ser coobreiros seus e demonstrar na vida prática esse princípio. Então, se eu creio no sacrifício de Jesus, se eu quero ser considerada uma filha, do Pai, eu tenho que ser coobreira, nessa obra, eu tenho que ter uma vida de serviço. E esse é o mais nobre resultado, da verdadeira educação, ter essa vida de serviço, uma vida para prestar serviço aos demais. Não importa o eu não é prioridade. A prioridade sempre vai ser Deus e o próximo. E o eu... Aí você vê ali na vida de Jó, né? Jó que tudo tinha, perde tudo, até que perde a própria saúde física. Aí vem os amigos atormentarem, vem a esposa atormentar, falando para ele lá amaldiçoar Deus e morrer. E aí você vê ele orando pelos amigos.
A pessoa tá ali cheia de problema. Ninguém teve mais problema do que Jó nessa E vida. era E ele fiel, tá orando, não era ele para estar naquela orando. situação. Ele não merecia aquilo ali, né? Ele podia estar E todo reclamando, mundo Senhor. considerando que ele merecia estar. E que pecado oculto você tem, Jó? O que você está O escondendo? que você Peraí. fez? Exatamente. E ele mesmo assim, ele, em vez de maldizer, né, esses amigos, né, ele foi orar pelos amigos. Ele foi orar a Deus, louvando o Senhor. Eu achei bem interessante que ele falou assim, né, prove-me. Ou seja, ele tá ali Isso naquela mesmo. situação, ele pedindo a ele, prove-me, pode continuar me Prove-me, provando sairei como como ouro. ouro. E ainda que ele me mate, nele esperarei. Sim. Estamos dispostos a isso, né? A abrir mão da nossa vida, né? Por essa fé, né? Estamos E dispostos a aqui abrir mão dessa ele vida. também profetizou, né? Ó, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. E vê-lo-ei por mim mesmo. E os meus olhos e não outros o verão. Então ele profetizou aí até a vinda de Jesus, né? Diante de tanto sofrimento, como que Jó ainda conseguia se apegar, ter essa fé, uma pessoa fiel. Por sua paciente persistência, reivindicou seu próprio caráter, e bem assim o daquele de quem ele era representante. Amém. Amém. Digno de louvor e de seguir o exemplo, né? Por isso que tantas vezes fala, eu tenho que ter o quê? Uma paciência de Jó, né? Porque olha Mas só aí você Jó. tem que ter, para você conseguir ter paciência de Jó, você vai ter que ter a aprovação de Jó, né? É isso aí, E mas aí você vai aprovação ninguém aguentar. quer. Ninguém quer, Ninguém todo mundo só quer. quer a paciência, né? Sim, Paciência de Jó todo mundo quer, mas a aprovação ali, prova-me para sair como ouro. claro. É melhor ficar na pedra bruta, ninguém quer E ser ele como foi ouro. tão fiel, que o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro, né? De tudo quanto antes possuía. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó muito mais do que o primeiro. Olha só. A promessa e a bênção de Deus, ela não volta atrás, né? A palavra do Senhor. Se nós somos fiéis, realmente, nós vamos ver as bênçãos de Deus em nossas vidas. Sim. E agora aqui no relatório daqueles que mediante a abnegação entraram na comunhão dos sofrimentos de Jesus, acham-se então Jonatas e João Batista. Um representante do Velho Testamento e outro do Novo Testamento. Então, Jonatas, né, ele também era herdeiro do trono, né? Mesmo ali que Salomão, né, viveu ali na realeza, na pompa, mas ele ficou ciente, né, de que ele não seria o herdeiro do trono. E ele não se revoltou, né, contra o seu rival, muito pelo contrário, ele teve uma amizade que poucos exemplos dá na Bíblia de um amor fraternal tão bonito quanto o amor que foi desenvolvido entre Jonatas e Davi. Então, Jonatas, ele conseguiu, né, ele deixou, né, o pai que estava ali naqueles tenebrosos dias de seu poder em declínio, ao seu lado, tombando ele mesmo finalmente. Achava-se o seu nome guardado como tesouros no céu, e na terra permanece como um testemunho da existência e do poder do amor abnegado. Olha só que linda, não? A história de Jonatas, e que exemplo para nós. Sim, ele tinha de tudo, né, para reclamar Davi, guerrear, podia ter ajudado o pai dele, né, tentar matar Davi, porque se matasse Davi, ele seria o herdeiro, né, poderia passar isso daí na cabeça dele. Difícil, né, de entender essa atitude de Jonatas, né, abriu mão de tudo por uma amizade. Exatamente. Ele só pediu, né, para Davi não esquecer da casa dele, realmente Davi depois cumpre, né, com a palavra dele, pegando Mefibosete. Davi também foi fiel, né, a essa amizade. Mas é lindo, é só por amor mesmo.
Você só consegue essa E eu acho abnegação que, por acima amor. de tudo, aqui, Jonatas amou a Deus também, né? Porque ele sabia que o escolhido de Deus era Davi. E que não adiantaria lutar contra isso, porque o pai dele lutou contra isso e olha como o pai dele terminou. Então ele viu o resultado, né, dessa luta aí de encontro à vontade de Deus na vida do pai. Então ele não quis ir por esse caminho, né? Aí nós mães, né? Não é à toa que Deus se compara à mãe, né? Deus não se compara ao pai. Não falando mal do pai. Mas a mãe geralmente, né, que tem essa missão mais abnegada. A mãe geralmente que deixa de comer para dar para os filhos, a mãe que deixa de vestir para dar para o filho, a mãe que deixa qualquer coisa, Aquele né, pelos momento de filhos. descanso, né, de Aquele momento de relax pelos descanso. filhos. Eu estava pensando ontem, né, que quando eu trabalhava e aí eu ia comprar alguma coisa, não tinha muito assim esse negócio, eu quero, eu comprava, eu tinha condição para isso, tudo. Aí, pelos meus filhos, né, eu tive que largar mão de tudo, de roupa, de celular, de tudo que eu poderia estar tendo, agora mesmo viagens, etc., para estar com meus filhos, né? Tivemos que ser abnegados. E só por amor, você só consegue fazer isso. Então, se você ama o teu próximo, é que você consegue ser abnegado ao teu próximo, né? Mas é difícil, é muito difícil, mas não é impossível. E agora aqui nos apresenta a história de João Batista, né? João Batista, ele desde bebê, ele tinha uma missão, né? E era a missão de abrir caminho, né, para o Messias. Então, por ocasião de seu aparecimento na qualidade de arauto do Messias, de uma para outra parte, seus passos eram seguidos por vastas multidões, constituídas de pessoas de todas as classes e condições. Mas quando chegou aquele de quem ele dera testemunho, tudo mudou. As multidões acompanharam a Jesus, e a obra de João parecia encerrar-se rapidamente. Contudo, não houve vacilação na fé. É necessário, disse ele, que ele cresça e eu diminua. Uau! Que exemplo! E nós, não? Será que a gente está disposto a falar isso para alguém? Quantas vezes, né, você fica às vezes chateado. Eu já vi muita gente chateada porque eu dei o estudo bíblico, eu não fui chamada lá na frente na hora do batismo. Ou eu tive essa ideia desse programa, ou desse, o que seja, e outra pessoa que assumiu, outra pessoa que colocou em prática. E a gente fica com aquele remordimento, né, dentro da gente, que, poxa vida, eu tive a ideia, a pessoa nem lembrou de me chamar. João Batista, que teve ali no deserto, falando, arrependei-vos, pecadores, arrependei-vos, ali sofrendo no deserto, né, comendo mel e langosta, etc. E aparece Jesus. E João Batista está dizendo, né, inclusive, não muito tempo depois, ele é morto. Que o Todo-Poderoso, a pessoa que ele anunciou, não foi salvá-lo da cárcere. Não. Que aí você vê que Ellen White comenta que João Batista, nós vemos na Bíblia, né, que ele teve, fala aqui que ele teve dúvida, ele no desejo de todas as nações, ela fala que ele teve dúvida, ele realmente estava anunciando a pessoa certa, né? Por isso que ele manda os discípulos dele ir lá perguntar se ele era o Messias que deveria de vir. E aí você vê que em Mateus 11:11, quando Jesus fala assim, entre os que de mulher tem nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas continuando, Jesus também diz, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. E aí fica aquela interrogação, mas como assim, né? Eu estive pesquisando e no Desejo de Todas as Nações fala que ele é o maior nascido de mulher porque ele nasceu cheio do Espírito Santo, porque ele veio anunciar o tão esperado Messias, e que ele foi o que confirmou as profecias de Daniel, né?
porque ele viu. E ele, de todos os profetas, ele foi mais do que um profeta, porque ele viu se concretizando. Daniel anunciou, todos aqueles profetas do Antigo Testamento anunciaram, mas ele foi o único que viu se concretizando. Mas, por outro lado, ele é o menor, porque apesar de ele ter anunciado, ele não viu os frutos dos seus labores. Ele não foi um dos discípulos. Ele anunciou, ele apontou a Cristo, mas ele não seguiu a Cristo. Ele se retirou de cena, né? Ele saiu de cena. Cristo fizesse a sua obra. E engraçado que eles eram primos, né? Mas nunca tiveram contato um com o outro. Difícil de entender, não? Não Porque cresceram junto. Maria foi visitar Isabel enquanto estava grávida, mas depois eles não manteram contato, nunca se viram. Mas justamente por isso, porque ele tinha um encargo de anunciar, de abrir o caminho, mas quando Jesus aparecesse, ele teria que sair de cena. Aí Desejo de Todas as Nações fala aqui, mas ele não viu os frutos dos seus labores, não foi um dos discípulos tendo o privilégio de estar com Cristo e testemunhar a manifestação do seu poder divino que acompanhava a luz maior. O menor dos discípulos que viu, né, essas poderosas obras e ouviu as palavras, foi nesse sentido mais altamente privilegiado que João. Então, João Batista anunciou, João Batista fez todo o planejamento, mas não viu nada daquilo acontecer. Né? Ele ficou sabendo, ele mandou os discípulos foram o que disseram. Nós vimos o coxo andar, nós vimos os mudos falar, nós vimos os cegos verem, mas João Batista mesmo não viu. Ele só tinha realmente, ele estava sendo inspirado pelo Espírito Santo, né, em tudo que ele falava, e ele lembrava realmente daquela cena do batismo, né? A pomba vindo sobre Cristo, o Espírito Santo vindo em pomba sobre Cristo e a voz, né, de Deus falando, esse é meu filho amado. Então é essa cena que ele tinha na mente, mas tudo que Cristo fez, ele não chegou a contemplar nada daquilo. Claro. Aqui no final diz, sozinho no calabouço, vendo onde ia terminar o seu caminho e o de seu mestre, João aceitara este encargo, a comunhão com Cristo no sacrifício. Então ele aceitou esse encargo, né? Mensageiros celestiais assistiram-no até o túmulo. Os seres do universo, caídos ou não, testemunharam a reivindicação do serviço abnegado feito por ele. Sim, fala, né, que em todas as gerações que se tem passado desde então, almas sofredoras têm sido amparadas pelo testemunho da vida de João. Nós vemos os mártires aí, né? Claro. João foi o único. Quantas pessoas aí sendo presas, sendo mortas, né, nas fogueiras. E que morrerão ainda, né? Antes da volta de Jesus. Estamos preparados para isso? Nós estamos tendo essa comunhão com Cristo, né? Para ter essa preparação. Esse preparo vem diariamente, né? Nessa busca aí pelo poder do Espírito Santo, estudo da palavra de Deus, né? A oração. Como que Jacó, né, prevaleceu ali diante do anjo, clamando, lutando, apresentando ali o seu clamor e o seu arrependimento. E ele conquistou. E segurando. E falou, não vou te soltar enquanto não for abençoado. Jacó representa o povo de Deus ali no finalzinho, né? Vamos passar por essa mesma angústia de Jacó. Só que nós temos que estar nos preparando hoje. Essa vida abnegada de João, né? Essa vida de provação que passou Jó. Em tudo, prova-me, serei provado como ouro, serei fiel a ti, passe o que passar. Se nós não lutarmos para ter isso em nossa vida hoje, possivelmente não estaremos preparados para o que virá. Mateus 16 diz, né? Alguém que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quer salvar a sua vida por amor de mim, perder a sua vida, perdê-la-á, né? Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Pois que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida. Então, nós temos que estar dispostos, né? Pegar a nossa cruz. A cruz é pesada, a cruz dói. A cruz causa renúncias.
preconceito, perseguição. E é isso aí. Mas tem a vitória. No final tem a vitória. A gente Temos a só quer a vitória, final. né? A gente só quer o resultado final, não queremos passar. Mas as reformas e o ser abnegado, olhar para os outros e não para mim. Por aí nós relutamos, Pulamos né? essa parte, né? Então é algo para cada um pensar aí na sua vida. E aqui terminando o capítulo, né? Ela usa aqui um texto bíblico, né? Hebreus de 11 ao 32. Então, faltaria tempo, né, para dizer de outras biografias, né, o que falaria de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Samuel, dos profetas, os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, da batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos de estranhos. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição, e outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas de cabras, desamparados, aflitos, maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas de cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho da fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Uau! Agora cabe a nós escrevermos nossa biografia, né? Nós já escrevemos nossa biografia, para que nós possamos também entrar nesse listado, né? O listado da fé, né? Sim. E pessoas possam ver na gente essa abnegação, possam ver na gente toda essa escola do sofrimento, né? Porque sofrimento todo mundo tem. Então que isso nos faça sair do fogo, né? Como ouro, como saiu Jó. E que possamos aprender com essas lições e ensinar, né? Em primeiro lugar para a gente, ensinar para os nossos filhos e para quem está ao nosso redor, através das nossas próprias biografias. Eu escutei uma frase muito bonita essa semana que diz que a dor, o sofrimento, ele só é válido quando ele gera ministério, quando ele gera transformação. Se ele não gerar isso, ele acaba gerando o quê? Revolta, né? Então, a partir do momento que a gente vive o sofrimento, vive a prova ao lado de Deus, isso vai gerar um ministério, isso vai gerar transformação, isso vai gerar uma vida que vai ser espetáculo para o mundo, né? E se a gente não estiver nessa conexão com Deus, entendendo que vamos ter que passar por dificuldades, porque isso nos traz transformação, possivelmente a gente vai se revoltar contra Deus. Então, que nós sejamos isso em mente. E eu gostaria de voltar naquele parágrafo. Estes registros biográficos declaram o que todo ser humano um dia compreenderá, a saber, que o pecado só poderá acarretar vergonha e perdas, que a incredulidade significa fracasso, mas que a misericórdia de Deus atinge as maiores profundezas e que a fé ergue a alma penitente para participar da adoção de filhos de Deus. Então, aqui se resume esse capítulo. Então, que Deus possa abençoar a vida, né, de todos vocês que nos acompanharam nessa noite, que essas biografias que foram relatadas aqui possam servir como exemplo de homens que passaram por lutas, que passaram por provações, que eram homens que tiveram pecados, falhas como nós, mas que se fortaleceram pela fé, que se arrependeram dos seus maus caminhos e que voltaram a Deus e lutaram aí para ter essa vida transformada. E que nos diz que é possível, né? Não é algo que é irreal, é possível. Por isso que Deus deixou registrado. Porque se ele registrasse só os bons feitos, nós falaríamos, não, eu não posso. É impossível chegar a esse nível de perfeição. Mas antes de chegar a essa estatura, teve também os degraus, né, que foram subindo, as falhas que cometeram e o arrependimento.
para ser transformados. É isso mesmo. Bem, semana que vem estaremos aqui outra vez estudando mistérios da Bíblia, né? Sim. Um convidado especial. Não percam, que vai ser mais um capítulo de muita aprendizagem para todos nós. Em breve estaremos aqui outra vez com vocês, Sheila e eu. Ou outros, né? Ou outros. Mas espero que seja de grande aprendizado para todos nós. Amém. Essa live ela vai ficar salva aqui, né, no nosso perfil, pelo IGVT, e também vamos estar salvando ela na nossa página do YouTube, tá bom? Então é isso. Muito obrigado por quem nos acompanhou até agora. Nós sabemos que é um tema extenso, né? Ficou aí em 2 lives, mas para aqueles que perderam a primeira parte, podem então assistir pelo IGVT ou também estar assistindo no YouTube a live completa depois. Vamos terminar então com uma oração, Louise? Sim. Santo, 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 Deus Pai Todo-Poderoso, estamos aqui, Senhor, finalizando essa live, estudamos, Senhor, a biografia, Pai, destes grandes homens que tiveram falhas, que tiveram pecados, como nós temos, Senhor, mas que não perderam a fé, Senhor, que olharam para Ti, que reivindicaram as Suas bênçãos, Pai, para serem transformados, Pai, e conseguiram, Senhor, essa transformação de caráter. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos olhar para nossas próprias vidas, como mães, como mulheres, como pais, para ajudarmos os nossos filhos, Senhor, a Te buscarem, para ajudarem os nossos filhos, Senhor, a Te conhecerem verdadeiramente. Abençoe a cada família, Senhor, que nos acompanhou nessa noite, e aquelas, Senhor, que não puderam estar conosco, mas que sempre estão aqui no nosso perfil. Que esse perfil possa ser um canal de bênçãos, Pai, não somente para a minha vida, para o meu lar, para a vida da Louise, mas para a vida de todos aqueles, Senhor, que fazem parte. Tudo isso nós te pedimos, Pai, desde já te agradecemos, no doce nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Amém. Amém, então. Boa noite a todos e nos vemos numa próxima live. Tchau.